Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre releituras, né? Eu quero, na verdade, trazer informações de experiências literárias com a primeira leitura e a releitura de uma obra. A obra em questão hoje é Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, né? Como vocês sabem, eu já falei aqui algumas vezes nesse canal que eu fiz essa leitura em 2018. E foi uma leitura programada meio que, não por opção, mas eu também não fiquei triste de ter sido escolhida essa leitura. Foi uma brincadeira que aconteceu aqui entre alguns booktubers e o Hilário olhou a minha estante e dos livros que eu não tinha lido, ele escolheu Crime e Castigo para eu ler naquele mês. E eu fiz a minha leitura. Isso em 2018, eu já comentei aqui para vocês que não era um ano que eu tinha tanto conhecimento literário assim. Eu vinha saindo de leituras mais rasas, romances românticos por aí, new adults, young adults. Então, eu estava saindo dessa vibe, entrando nos clássicos, e aí me deparei logo de cara com Crime e Castigo. Primeira leitura do Dostoiévski, que foi assim bem bacana, mais desafiador, né? E quando o Hilário me falou que seria este, eu falei, meu Deus. Porque eu tinha um medo, né, de ouvir as pessoas falarem sobre Dostoiévski num contexto geral sobre literatura russa, que era uma literatura muito difícil. E eu fiquei pensando, né, vou me lascar com esse livro, porque deve ser realmente muito difícil. E fiz a leitura. E não achei aquela dificuldade toda que a galera falava. Eu achei, assim, que era diferente daquilo que eu estava lendo até então, mas não chegava a ser tão difícil assim como as pessoas julgavam. Eu achei que seria muito mais, vamos dizer. Porém, eu consegui entender a obra, absorvi muita coisa, mas como eu falei, a minha leitura era uma leitura mais rasa, eu não fazia pesquisas sobre aquela obra, porque ele é um clássico, né? Será que ele tem mais informações além daqui e que vão me ajudar a absorver informações, né, o conteúdo mesmo? Será que essas informações vão ser relevantes para mim? E eu não fazia essas pesquisas, então era uma leitura bem superficial. Nessa releitura, eu já fiz diferente, como eu já conhecia a obra, eu tive mais tempo para ouvir, por exemplo, uma aulinha da Raquel Toledo. A Raquel Toledo, para quem não sabe, ela é uma professora, ela é mestre em literatura russa, então ela tem muito conhecimento. E a Mel Ferraz fez uma leitura conjunta de Crime e Castigo ano passado, e na última live ela convidou a Raquel para falar. E eu assisti essa última live e que aula! Meu Deus, que aula! Super recomendo. Assisti também ao vídeo da Michelle. A Michelle, eu vou deixar o canal dela aqui. Ela tem um vídeo que ela fala sobre a vida de Dostoiévski, que é fantástico. Também me ajudou muito a compreender alguns aspectos. Além dessa edição ter um prefácio onde vai falar bastante coisa sobre a vida do autor, tá? E a gente consegue entender algumas coisas que aconteceram com ele, que foram, sim, talvez uma inspiração pro livro Crime e Castigo e até mesmo para o seu protagonista, o Raskolnikov, né? Ou Raskolnikov, como diz a Raquel, que é uma pronúncia muito diferente, né? Um R bem diferenciado, enfim. Tem mais essa, né? A questão dos nomes aqui nesse livro é muito presente. Uma única pessoa ser chamada por 3, 4 nomes, então tem uma explicação para isso. Hoje eu entendo, antes eu não entendia. Nós falamos sobre isso também nas nossas lives aqui no canal, sobre a leitura conjunta. Enfim, resolvi fazer a leitura dele nesse mês de janeiro, porque algumas pessoas falaram que quando eu fosse reler, gostariam de fazer comigo a leitura. E eu falei, vamos programar então para janeiro de 22. E nós fizemos a nossa leitura de Crime e Castigo, para mim, uma releitura. E eu gostei muito. As diferenças de você ler uma primeira vez e fazer uma releitura, né? Primeira leitura versus releitura. Em alguns livros isso é muito significante, tá? Te traz uma abordagem que você não tem na primeira vez que você lê.
Crime e Castigo é um exemplo disso, né? Para mim, a primeira leitura já foi magnífica, mas eu senti a necessidade de reler para entender um pouco mais o contexto histórico e para entender um pouco mais a cultura russa, como é o caso dos nomes, as explicações do prenome, do patronímio e do nome familiar, enfim. Tem a questão de apelidos, tem a questão do diminutivo de um nome, é muita coisa que muda realmente, assim, a forma de chamar, e a gente nem às vezes, se não percebe, se não está prestando atenção, não percebe que está falando da mesma pessoa. Então, a releitura ela veio ser muito significativa para mim, porque eu pude aprender de fato muita coisa que na primeira leitura eu não me atentei. Indico releituras? Eu indico. Eu indico releituras de livros que são densos, que são um pouco mais trabalhados, exigem mais da gente. Eu gravei um vídeo, foram os livros mais difíceis que eu já li. Aquele tipo de vídeo, eu vou deixar o link para vocês no box e também nos cards. Aquele tipo de livro são livros que eu realmente falo, podem ser feitas releituras. Tanto que lá tem livro que eu quero reler sim, né? Como O Farol, por exemplo. Aqui não foi diferente, são livros densos, são livros difíceis pela sua composição, né? E quando eu falo da composição, eu falo sobre contexto histórico, vida do autor, que indiretamente está ligado à sua obra. Muitas vezes existem aspectos da vida desse autor que vai estar ali naquela obra, né, mascarado. Eu falo sobre a complexidade na escrita mesmo, palavras diferentes. Então, é uma composição que torna aquele livro um livro difícil, né? E Crime e Castigo é esse tipo de livro. É esse tipo de livro difícil de se ler pelas suas complexidades em nomes, em culturas e em contexto histórico, né, da época. A gente fala aqui de uma época na Rússia, né, em São Petersburgo, onde as coisas estavam sendo bem difíceis, né? Então, nós temos aqui uma abordagem histórica muito complicada, que é muito importante a gente também buscar esse conhecimento de como era São Petersburgo nessa época. Por que aqui tem tanto servidor público? Parece que todo mundo era servidor público. Nessa aula que a Raquel dá, ela explica muito bem sobre o contexto histórico da Rússia e isso ajuda muito, tá? Enfim, por esses motivos é que esses livros se tornam para mim difíceis. E eu acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas que os leem. Enfim, não quis fazer uma resenha, porque nós já temos resenha de Crime e Castigo aqui no canal. Vou deixar para vocês nos cards e também no box de informação. A minha opinião sobre a obra não mudou. Eu continuo achando essa obra magnífica e agora ainda mais porque eu tenho um conhecimento maior sobre Dostoiévski, sobre a Rússia, sobre São Petersburgo em si, né? E eu tenho já uma maturidade literária melhor, onde eu consigo aprofundar as minhas leituras em pesquisas. Então, vale muito a pena a releitura. Por isso eu não quis gravar uma nova resenha, por já ter aqui no canal e minha opinião não ter mudado. Mas achei válido fazer esse vídeo comparando, trazendo para vocês alguns aspectos da leitura, tá? E da releitura. Enfim, vale a pena você selecionar aí na sua estante alguns livros que foram um pouco mais difíceis de se ler e programar uma releitura para eles com mais profundidade, realmente fazendo umas pesquisas e buscando mais informações sobre todo o contexto, né, sobre toda a complexidade da obra. Essa é a minha recomendação. Não vou falar para vocês que você tem que reler algum livro, mas eu recomendo que você releia, tá? Eu mesma sou uma pessoa com um pezinho atrás com releituras, porque eu acho que eu tenho muitos livros para ler para eu perder o meu tempo relendo. Mas aí é que tá a questão. Você não vai perder tempo, você vai investir tempo nas suas releituras. Gente, sem mais o que falar sobre isso, deixo aqui para vocês o vídeo da Raquel, né, da live da Mel Ferraz com a Raquel. Vou deixar o vídeo também da Michelle, vou deixar o meu vídeo, né, resenha de Crime e Castigo, e vou deixar a playlist também da leitura conjunta. Informação sobre a obra não falta. Se você não leu, recomendo demais
que você leia. A gente fica por aqui. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva nesse canal, se não for inscrito. Ative o sininho de notificações para estar recebendo sempre, né, informação quando eu posto vídeo aqui. Vou deixar meu Instagram, onde eu tento aparecer um pouco mais, em momentos mais instantâneos, né? Então, vou deixar ele aí também linkado para vocês. É só me seguir nas redes sociais e acompanhar este canal. E eu agradeço a sua companhia no dia de hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!